Ele era o jogador mais fraco preso no nível 1, assim como você. Mas depois de matar um slime dourado ultra raro, ele conseguiu um cartão de classificação divina que invoca os deuses mais fortes. Kaito é um garoto inútil, feio, patético e nojento que sonha em se tornar como seu herói, Capitão Katsuragi. Katsuragi era um homem que liderava pelo exemplo e era considerado um herói porque liderou explorações em masmorras. E apesar de ser apenas um garoto, Kaito adorava assistir Katsuragi no noticiário da TV, afirmando que ele se aventuraria ainda mais na masmorra. Essa coragem fez Kaito acreditar que um dia ele poderia se tornar um herói como Katsuragi. Desde então, ele começou a trabalhar no seu sonho e finalmente conseguiu entrar na masmorra quando chegou ao ensino médio. Apesar de não ter habilidades reais, ele se dirigia à masmorra para matar alguns slimes, mas a única coisa que pode fazer é esperar que os slimes o ataquem para que ele possa drenar seus pontos de vida com um pouco de inseticida. Ele age de forma tranquila, enquanto coloca suas latas de inseticida no chão, mas na verdade, sente-se desapontado consigo mesmo. Já se passaram 2 anos inteiros desde que ele veio pela primeira vez para a masmorra, mas ele ainda não conseguiu passar do primeiro andar, e apesar de ter matado 999 slimes, ele ainda é o aventureiro de pior classificação. Ele se anima e decide caçar um último slime antes de terminar seu dia. Ele vaga e finalmente encontra o alvo perfeito para comemorar sua milésima habilidade, um slime dourado. Ele pega suas latas de spray de inseto e tenta se aproximar do slime. Ele tenta borrifar no slime, mas este desvia pulando para longe. No entanto, Kaito se recusa a deixá-lo escapar e usa uma lata de spray de inseto maior para derrubá-lo. Ele observa a gosma cair no chão e desaparecer e se sente orgulhoso por um segundo. No entanto, ele sente algo estranho. Ele não subiu de nível. Ele verifica rapidamente sua tela de status e percebe que ainda é um perdedor patético de nível 3. Ele pensou que essa gosma daria muita experiência porque é rara, mas ele não recebeu nada. Ele se sente mal porque suas latas de repelente de insetos custaram muito dinheiro, mas acha que o núcleo de lodo poderia ser vendido por um valor alto. Ele corre feliz para onde o lodo desapareceu, mas não encontra nenhum núcleo. Ele apenas encontra um estranho cartão dourado. Ele pega e pensa que isso pode ser um cartão de servo. Um cartão de servo é uma queda extremamente rara que permite a uma pessoa invocar um servo com habilidades especiais ou vendê-lo com lucro. Kaito decide verificar seus status e percebe que é um servo da classe Valkyria da raça Semideus, com status altos e algumas habilidades raras. Ele fica extremamente feliz porque uma vez ouviu falar de um cartão de servo com status semelhantes sendo vendido por 1 bilhão. Ele verifica ao redor para garantir que ninguém esteja por perto para descobrir e decide encontrar um lugar seguro. Ele consegue encontrar um lugar longe das câmeras e ativa o cartão de servo. O cartão invoca uma grande Valkyria que o abraça com as mãos. Ele fica assustado e fecha os olhos, mas alguém de repente o cutuca. Ele olha novamente e encontra uma menina estranha olhando para ele. A menina o chama de mestre e se apresenta como Sylphie, a Valkyria que ele acabou de invocar. É aí que ele sentiu a mesma decepção que vinha causando aos seus pais durante toda a vida. Ele achou que se tornaria um herói com essa carta, mas, em vez disso, ele acabou com uma criança para cuidar. Ele acha que acabou de jogar fora 1 bilhão e todas as suas chances de ficar rico por toda a sua vida. Sylphie está confusa, mas Kaito apenas aceita sua realidade e decide caçar algumas gosmas. Sylphie revela que pode sentir e localizar monstros, e o leva a uma gosma próxima. Ele quer saber se ela pode derrotá-la apesar de ser nível 1, mas ela garante que pode. Ela dá um passo à frente e destrói a gosma com sua magia de golpe de relâmpago divino. Kaito percebe que há uma diferença de nível entre eles. Ela tem 170 pontos de combate, enquanto ele tem apenas 10, o que a torna muito mais forte que ele. No entanto, Sylphie explica que está com fome e prestes a desmaiar, e a única coisa que pode comer são núcleos de monstros. Ele decide alimentá-la com o núcleo de monstro e ela imediatamente aponta que há mais slimes por perto. Kaito a impede porque suspeita que ela fica com fome toda vez que usa uma habilidade. Ela confirma e isso o faz perceber que não terá lucro se ela usar sua magia. Na verdade, ele até perderá dinheiro se tentar ajudá-la usando algum spray contra insetos. No entanto, ele rapidamente pensa que ainda pode usar as habilidades dela para ganhar algum dinheiro. Ele simplesmente pede para ela localizar os slimes enquanto ele faz toda a matança. Ele segue os chamados dela e mata slime após slime, até finalmente aumentar seus pontos de batalha em 2, depois de atingir o nível 4. Sylphie rapidamente o parabeniza, e eles percebem sua nova habilidade, Slime Slay Or DR, que aumenta suas estatísticas em 50% ao lutar contra slimes. Ele rapidamente fica desanimado, porque é uma habilidade inútil, mas Sylphie acha que ter uma habilidade já é incrível. Kaito rapidamente se recompõe e decide encerrar o dia prometendo a Sylphie que a convocará novamente. Ele então retorna à guilda e impressiona o atendente enquanto vende seus núcleos de slime. Ela afirma que é um novo recorde do dia, mas Kaito diz que ele apenas teve sorte em seu caminho. Mais tarde à noite, Kaito pensa em como Sylphie é forte e pensa que eles talvez possam ir para o próximo andar. No dia seguinte, ele toma sua decisão e se dirige ao 2º andar após conseguir algum equipamento novo. Uma espada de madeira e um escudo não são muito, mas devem funcionar. Contudo, Sylphie fica preocupada com Kaito quando eles descem. Ele está respirando pesadamente, seu rosto está pálido e suas pernas parecem gelatina. Ele rapidamente se acalma depois que ela segura sua mão e eles seguem em frente até que Sylphie sente um monstro. Neste andar, eles só enfrentarão goblins e Kaito sente que hoje não é o dia e decide fugir, mas de repente para e começa a bater no próprio rosto porque sabe que seu herói nunca recuaria.
Apesar de ainda estar com medo, Kaito decide que vai acabar de vez com aquele Goblin. Eles encontram o Goblin apenas relaxando, fazendo suas coisas, e Kaito pergunta se ela consegue derrotá-lo. Ela afirma felizmente que só precisa de um golpe e começa a lançar sua habilidade, mas é interrompida quando Kaito se coloca na frente dela. Ele decide enfrentar o Goblin e pede a Sylphie para ajudá-lo, se necessário. Ele tenta atacar o Goblin, mas rapidamente fica envergonhado porque não só não consegue acertar um golpe, como até perde a espada. O Goblin salta para acabar com Kaito, mas nosso garoto usa seu rápido raciocínio para usar seu spray de insetos nos olhos do monstro. Kaito então pega sua espada e corre para terminar o Goblin enquanto ele não pode ver, mas acaba tropeçando e ao mesmo tempo atingindo o Goblin no estômago, derrotando-o. Sylphie fica feliz por sua vitória, mas Kaito começa a chorar como um menino sensível porque conseguiu vencer seu medo. De repente, ele começa a brilhar e sobe para o nível 5. Seus pontos de combate aumentaram em 2 novamente, mas ele ganha uma habilidade temporária que aumenta todas as suas estatísticas em 10% quando luta contra Goblins. Eles celebram essa vitória rápida e rapidamente seguem em frente para derrotar mais Goblins. Desta vez, eles usam trabalho em equipe usando o escudo de Sylphie para bloquear os ataques enquanto Kaito usa seu spray contra insetos seguido por seu golpe de espada. Tudo isso permite que ele alcance o nível 6 no mesmo dia. No caminho de volta para a guilda, Kaito descobre que Sylphie não sabe nada sobre o mundo ou esta masmorra. Tudo o que ela sabe é que deve servi-lo com toda a sua vida. Na guilda, ele consegue impressionar o atendente com seus 4 núcleos de goblins, mas ele simplesmente afirma que tentou alcançar o segundo andar e teve sorte novamente. No entanto, no dia seguinte, Kaito começa a sentir dores por todo o corpo. Ele está cambaleando enquanto vai para a escola com sua amiga de infância, Haruka, que também é filha de seu herói. Ela acha isso estranho e pergunta se ele foi ao calabouço. Kaito mente e explica que simplesmente fez exercícios porque quer se tornar como o tio Arnold, e até pergunta se ela pode deixar ele usar o cabelo dela para fazer alguns puxões. Ela não acredita que ele malha, mas aceita a desculpa. Na escola, os amigos dele estão impressionados. Ele conseguiu chegar ao segundo andar e derrotar um Goblin, mas perdeu a esperança de vê-lo voltar vivo depois que ele revelou que queria descer mais. Nos próximos dias, Kaito passa o tempo na masmorra para subir até o nível 10, e ganha a habilidade Bênção Divina, que basicamente lhe dá uma habilidade toda vez que derrota um novo monstro. Ele também encontra estranhamente um esqueleto no segundo andar, mas o derrota rapidamente com a ajuda de Sylphie. Ele consegue um núcleo de monstro vermelho, que ele decide dar para Sylphie, mas rapidamente se arrepende dessa decisão, porque ele descobre que valia mais de 2 milhões. Ele acha que eles são fortes o suficiente para explorar o terceiro andar, mas ainda está um pouco preocupado porque monstros podem começar a aparecer em grupos. Ele pensa por um tempo e finalmente toma sua decisão. No dia seguinte, ele explica para Sylphie que de agora em diante ele lutará sozinho. Ela fica extremamente preocupada porque tem medo de que ele a ache inútil e irritante. Mas Kaito explica suas razões. Ele sente que está dependendo muito do poder dela, e é por isso que quer melhorar a si mesmo para não a sobrecarregar. De repente, um Goblin aparece e Kaito apenas diz: "Me assista." Nosso irmãozinho avança e leva uma surra daquelas. Seu corpo estava quebrado, sua alma desistiu e até sua carteira ficou vazia depois de comprar poções para curar tudo isso. Ele precisa pensar em um plano tão rápido quanto seus 2 neurônios conseguem. Seu objetivo atual é chegar ao terceiro andar e ele precisa se preparar primeiro. Ele precisa conseguir melhores equipamentos, obter algumas poções e estocar núcleos mágicos para Sylphie comer. Tudo isso significa uma única coisa: ele precisa cultivar o andar 1. Ele consegue encher uma bolsa de núcleos, que é suficiente para conseguir algum equipamento e para Sylphie comer. Ela está animada que em breve irão desafiar o terceiro andar, mas de repente sente algo estranho por perto. Eles verificam a área e encontram um slime prateado. Kaito acha que isso é devido à habilidade Bênção de Deus, e diz a Sylphie para seguir o plano típico. Ele usa seu spray para forçar o monstro a ficar em uma posição onde não pode desviar da habilidade dela. Ela derrota facilmente o slime, e mais uma vez, ele ganha um cartão de servo como uma queda rara. Desta vez, é um demônio de classe Visconde chamado Lucéria. Ela é um pouco mais fraca que Sylphie, que parece um pouco preocupada. Kaito não tem certeza se invocar um demônio é uma boa escolha porque tem medo de ser amaldiçoado ou possuído. Mas no final, ele já tem um semideus, então por que não ter um demônio? Ele decide invocar Luceria, o demônio, que parece ter algum fogo nela, mas acaba por ser outra garota. Como sempre, Kaito fica inicialmente confuso e se pergunta se ela é a nova serva. Luceria confirma, mas isso choca Kaito, que estava esperando um demônio com atributos voluptuosos. Para piorar, ela é uma pirralha com problemas de atitude que acha que Kaito é fraco e burro. Apesar de ter medo de interação social, assim como você, Sylphie acha que não deveria estar falando com o mestre dela assim. Luceria rapidamente explica que é assim que os demônios são. Além disso, ela não quer ofender. Está apenas afirmando fatos. O demônio então de repente reclama que está com fome, mas Kaito se recusa a dar qualquer coisa porque ela não fez nada ainda. Sylphie então aponta na direção de um slime que Luceria derrota com sua magia de fogo. Kaito dá a ela o núcleo do monstro, mas o demônio acha que ele é um pão duro que se recusa a cuidar de seus filhos. Ele consegue negociar com ela e promete dar-lhe outro núcleo se ela mostrar sua outra habilidade. No entanto, tanto Kaito quanto Sylphie ficam assustados depois de ver a habilidade derreter um Goblin. Ele a alimenta com o núcleo prometido, e o demônio rapidamente percebe que o sabor dos núcleos de monstros melhora com base na força do monstro. Ela quer ir rapidamente ao terceiro andar, mas Kaito a impede. Ele explica que os monstros aparecerão em grupos, e ele precisa de equipamentos melhores, e de alguma forma ele consegue convencê-la de que eles irão para o terceiro andar amanhã.
O trio se dirige ao terceiro andar no dia seguinte e Kaito melhora sua arma para um arco e flecha. Eles rapidamente começam a caçar e usam suas habilidades para matar alguns monstros como cães infernais e algum tipo de javalis. Kaito estava feliz porque conseguiu alcançar o nível 11. No entanto, sentia que havia um grande problema. Eles não encontraram muitos monstros para matar e, para piorar, Luceria continuava exigindo mais núcleos. Mais tarde, a caminho da escola, Kaito ouve algumas garotas mencionando como conseguiram chegar ao sexto andar após aumentar o grupo e pensa que também poderia fazer isso em breve. Ele retorna à masmorra depois da aula e começa a buscar mais núcleos, mas desta vez ele tenta limitar o envolvimento de Luceria para não ter que dar mais núcleos a ela. Sylphie consegue alcançar o nível 2 e fica muito mais forte. Ela mostrou a Kaito o quão forte ela está agora, mas há um problema. Ela está muito mais forte, mas isso também significa que ela vai comer 2 vezes mais núcleos do que antes. Ele sabe que vai acabar falido a este ritmo, por isso toma a mesma decisão novamente. Ele precisa farmar slimes com seu spray inseticida, mas Luceria fica irritada. Ele está apenas os invocando e se recusa a deixá-los ajudar. Kaito explica que está ficando falido porque ela é uma escavadora de núcleos e que ele só os invoca porque eles lhe dão motivação. Mais tarde naquele dia, ele vende 25 núcleos para a guilda, mas o funcionário fica chocado. Ela não esperava que ele trouxesse núcleos de slime e menciona que esperava que ele estivesse enfrentando o quarto andar. Ele imediatamente corre para casa e começa a procurar preços de equipamentos para explorar o quarto andar, mas tudo é muito caro. Então ele decide continuar sua moagem de slime, e finalmente encontra um raro slime metálico azul. Ele pensa que está prestes a conseguir um novo cartão de servo e diz às garotas para usarem suas habilidades para derrotá-lo. Elas rapidamente se movem e combinam suas habilidades para derrotar o slime de forma instantânea. No entanto, há um problema. Não há cartão, apenas uma esfera mágica. Kaito está extremamente animado porque esta é sua chance de se tornar um mago. Ele não pensa 2 vezes e a usa ao esmagá-la no chão. A esfera se quebra e desaparece enquanto lhe dá uma nova habilidade chamada Bola de Água. Kaito e as garotas ficam animados, e ele decide testar essa habilidade imediatamente. Eles encontram um único cão infernal e ele pede a Sylphie para lançar sua barreira. Ele chama a atenção do monstro e começa a lançar seu feitiço. Ele joga a bola de água no monstro e fica animado. Mas há um problema. O monstro levou um tiro limpo na cabeça, mas não recebeu dano, pois este feitiço só deixa o oponente molhado. O monstro avança e Luceria é obrigada a intervir, e não só matá-lo, mas também consolar Kaito. Poder usar magia já é ótimo, especialmente se estiverem com sede. Kaito meio que se arrepende de não vendê-la, mas as garotas o incentivam a praticar seu controle. Ele passa seu tempo aprendendo a molhar paredes e como moldar seu feitiço em outras formas. Alguns dias depois, o controle da bola de água do Kaito aumenta a um ponto em que ele pode afogar monstros com ela. As meninas estão felizes por ele, mas ele percebe que não pode ganhar mais pontos de experiência e precisa passar para o quarto andar. Ele rapidamente começa a subir de nível no quarto andar e gasta $500 mil em um terno para parecer o Kirito do Temu. Luceria acha isso extremamente constrangedor, especialmente quando descobre que ele ainda sentirá toda a dor. Kaito então explica que este equipamento o protegerá de coisas como flechas e coisas do tipo. Além disso, ele também conseguiu uma pulseira que aumentará a eficácia dos feitiços, o que, de acordo com minha lógica, deve sufocar os monstros ainda mais. Eles rapidamente passam a explorar o quarto andar, mas Sylphie sente algo ruim adiante. Kaito está prestes a explicar para ele sobre o monstro desse andar, mas as garotas veem uma enorme sombra à frente. A sombra fica maior até que uma enorme barata aparece. As garotas começam a gritar e entrar em pânico, e começam a lançar várias habilidades em cima daquela barata. As garotas estavam tão em pânico que acabaram correndo mais fundo na masmorra e limparam todo o andar enquanto Kaito estava simplesmente pegando os núcleos. Elas rapidamente chegaram ao quinto andar e começaram a explorar a área. Sylphie rapidamente descobre que 2 monstros estão agrupados, um homem de lama e um homem de areia. Kaito começa na ofensiva e por algum motivo acha que sua besta pode causar dano à lama ou areia. Isso só pode significar uma coisa: Kaito é inútil neste andar e terá que depender das garotas. Luceria usa suas habilidades para derrubar os homens de uma vez, mas as garotas se recusam a comer os núcleos das baratas. Elas exploram a masmorra, mas não encontram quase nenhum monstro, quando de repente, Sylphie para e revela que está sentindo uma mana estranha vinda da parede. Kaito e Luceria não encontram nada estranho, mas Sylphie usa sua habilidade contra a parede e revela uma passagem secreta. Eles decidem explorá-la e Kaito explica que as garotas devem tomar cuidado ao pisar em armadilhas escondidas. No mesmo momento, Luceria entra em um e revela uma flecha sendo disparada da parede. Kaito tenta ajudá-la e é atingido no estômago. Ele se contorce de dor por alguns minutos, mas logo se levanta e eles continuam seu caminho. Mas Luceria pisa em uma armadilha novamente. Desta vez, Kaito se prepara para desviar da flecha, mas acaba pisando em outra armadilha e é eletrocutado. Luceria fica extremamente preocupada com ele, mas Kaito revela que isso na verdade o fez sentir-se melhor. Ele até provoca a garotinha. Eles continuam e finalmente chegam a uma porta enorme, a qual Kaito quer voltar, porque Sylphie está sentindo uma grande presença atrás dela. As meninas o forçam, e Sylphie simplesmente explode a porta inteira, porque essa é a maneira mais rápida de entrar. Eles entram na sala e veem uma enorme luz focada em um altar. De repente, um ogro gigante e uma gosma gigante se levantam e se revelam. Kaito sabe que isso será difícil, mas ele decide que eles precisam derrotar o ogro primeiro. As garotas combinam suas habilidades ao mesmo tempo e usam contra o ogro. Ainda assim, o monstro não sofreu nenhum dano. O monstro salta para atacar o trio, mas Sylphie consegue protegê-los com sua barreira. Eles não têm muitas opções, mas Kaito acredita que podem derrotá-lo usando ataques físicos. Ele tenta atirar na perna dele e percebe que funciona. Ele continua acertando todos os seus tiros, mas fica sem flechas.
Luceria está lidando com o Slime e pede para Kaito se apressar, porque o Slime também é imune à magia. O ogro começa a bater no escudo, o que os obriga a planejar com antecedência. O trio não tem muitas opções, mas Kaito acredita que seu bracelete poderia salvá-los agora mesmo. Ele decide lançar sua bola de água, mas rapidamente percebe que ela se transforma em gelo. Kaito acredita que isso poderia funcionar porque o gelo deve ser um elemento físico, então ele começa a atirá-los no rosto do ogro. A saúde do monstro está diminuindo, mas ele só pode disparar mais 3 vezes. Ele decide tornar o gelo mais forte e lembra do seu treinamento. Ele transforma o gelo em estalactites e atira na cabeça do ogro várias vezes até derrotá-lo. Ele rapidamente se vira para o gigante Slime, que está prestes a atacar Luceria, e o bloqueia com seu escudo. Ele decide usar o escudo para desacelerar o gigante Slime, e ordena a Sylphie que use sua lança divina. Ela rapidamente invoca sua lança enquanto ele ganha algum tempo e faz crescer algumas asas em suas costas. Kaito consegue prender a gosma em um lugar e ela avança em velocidade relâmpago, criando um buraco na gosma. Kaito pensa que conseguiu, mas então percebe que a gosma mal sofreu danos. Ele está ferido e pensa em recuar por enquanto, mas o herói de sua infância vem à sua mente. Esse pensamento faz ele perceber que não pode desistir. Ele precisa se manter firme e lutar se quiser se tornar um herói. Ele decide correr para frente enquanto desvia dos ataques da gosma e decide usar sua habilidade suprema. Só brincando, ele usa spray contra insetos. Ele começa a treinar a saúde do slime, mas o monstro não desiste. Ele tenta atacá-lo, mas Sylphie levanta sua barreira bem a tempo. Após 10 anos e 4 latas depois, Kaito finalmente consegue matar a gosma gigante. As garotas o abraçam felizes para comemorar essa conquista, mas Kaito está agindo como um covarde e reclama da dor. Ele se recupera com uma poção e de repente nota a Luceria brilhando. Ela atingiu o nível 2, mas ao mesmo tempo, Kaito percebe que conseguiu chegar ao nível 15 e tem uma nova habilidade. Ele está feliz porque agora pode ser considerado um verdadeiro explorador de masmorras, mas Sylphie quer pegar as núcleos de monstros imediatamente. Ele então nota que o ogro deixou cair um núcleo vermelho, que vale 2 milhões, mas o slime não deixou nenhum. Em vez disso, o drop do slime foi uma espada mágica rara. No entanto, Kaito sente que foi enganado quando olha para esta faca de espalhar manteiga. Ele então retorna ao guild para vender o núcleo do monstro, mas é questionado sobre como o conseguiu. Ele revela que encontrou uma masmorra escondida e aponta sua localização para que a guilda possa confirmar. A funcionária então pergunta se Kaito quer participar de um evento na próxima semana. Ela explica que planejam fazer com que os exploradores se unam em grupos e explorem o 7º andar. Kaito gosta dessa ideia e se prepara para o evento. No dia do evento, Kaito encontra seus colegas de equipe, Airi, Miku e Hikari. Eles rapidamente usam um portal de transporte para se teletransportar para o 7º andar, mas Kaito sente que estão mal equipados. As garotas explicam que tem tudo em sua bolsa mágica, que foi presenteada por seus patrocinadores. Kaito sente um pouco de ciúmes, mas eles decidem focar na exploração. O grupo para por um segundo para perguntar sobre seus níveis, que estão entre 15 e 18. Kaito é o 16º, enquanto Airi está no topo. De repente, pedras começam a levitar no ar para formar um golem de pedra. Eles rapidamente designam seus papéis para a luta, mas Airi simplesmente avança e derrota o golem de pedra com um único golpe. No segundo seguinte, um golem de bronze aparece e Hikari usa magia de lama para fazer o golem perder o equilíbrio. Miku também entra na luta e invoca seu ágil servo felino, que ataca o golem com o vento. Hikari então lança uma grande bola de fogo enquanto Airi finaliza com sua lança. No entanto, o grupo não tem tempo para comemorar, pois um golem de ferro tenta atacá-lo sorrateiramente por trás. As garotas tentam lidar com isso, mas o golem de ferro é muito duro e espesso. Kaito pensa em convocar seus servos, mas então se lembra de sua faca mágica. Ele se lembra de sua pesquisa e que ela pode causar o dano que ele imagina. Ele rapidamente dá instruções às garotas, Hikari para usar lama para fazer o golem perder o equilíbrio e Airi para distraí-lo. Ele rapidamente segue em frente, chegando atrás do golem de ferro e esfaqueando-o com uma faca enquanto imagina que ele se despedaçará. De repente, o golem se transforma em uma bola e desaparece. O evento logo termina e o grupo fala sobre sua experiência enquanto celebra. Kaito então descobre que servos não podem ser vistos em câmeras, o que explica por que os funcionários da guilda nunca perguntaram sobre Sylphie ou Luceria. Airi pergunta a ele se gostaria de se juntar à festa deles, enquanto tentam alcançar o andar 11 da masmorra. Ele hesita em aceitar por vários motivos. Primeiro, ele ainda é um estudante, e segundo, ele está correndo por aí com suas 2 filhinhas, mas promete dar uma resposta em breve. No dia seguinte, Kaito volta ao 7º andar com seus servos para testar algo novo. Ele lança sua bola d'água e a anexa ao canivete para criar uma espada de gelo. As garotas ficam chocadas, não apenas porque funciona, mas porque pode derrotar o golem de pedra com um golpe. Sylphie está feliz que Kaito está ficando mais forte, mas Luceria sabe que essa motivação vem de outra coisa, uma garota. Sylphie se lembra de quando Kaito falou sobre se juntar a uma equipe e elas decidiram interrogá-lo. Ela acredita que Kaito acha que eles são fracos demais, mas Luceria sabe que é tudo sobre alimentá-los com núcleos de monstros. Sylphie quer saber por que Kaito quer se juntar ao grupo das garotas, e ele explica que quer ficar mais forte para não depender de seus servos. Ele então promete que continuará alimentando-os e só se juntará ao grupo de Airi nos finais de semana. No próximo sábado, o grupo se reúne e se prepara para enfrentar 4 golems de pedra. Kaito instrui o grupo e derrota 2 golems com sua lâmina de gelo, enquanto os outros derrotam os 2 restantes. A caçada deles foi bastante bem sucedida, mas agora devem se preparar para explorar o 8º andar no dia seguinte. A preparação de Kaito, no entanto, é comprar um colete salva-vidas e uma pistola de núcleo mágico, levando as garotas a pensar que ele não sabe nadar.
Ele simplesmente responde que está preparado para qualquer coisa, porque há monstros aquáticos neste andar e algumas áreas estão inundadas. O grupo rapidamente consegue chegar a uma área inundada onde vem um enorme dinossauro saindo da água. O dinossauro persegue o grupo enquanto eles tentam fugir, mas seus passos fazem pedras caírem e bloquearem a saída. Agora eles precisam lutar e Kaito dá instruções para as garotas. Hikari tenta desequilibrar o monstro com sua magia. Miku usa sua invocação e Kaito tenta derrotar o dinossauro com sua lâmina de gelo, mas nada parece funcionar. O dinossauro tenta dar uma cabeçada em Kaito, que desvia, mas Airi aproveita a chance para subir em sua cabeça e apunhalá-lo com sua lança. No entanto, o dinossauro ainda está vivo e sacode a cabeça para jogar Airi no chão. Kaito corre para garantir que ela está segura, mas as outras meninas estão com medo de suas vidas enquanto o dinossauro ruge para elas. Kaito está preocupado que eles estejam prestes a morrer e decide convocar seus servos. As meninas ficam chocadas ao ver uma luz brilhante enorme vindo de Kaito, que ordena a seus servos que derrotem o monstro. As duas garotas estão felizes por ele confiar nelas e combinam suas habilidades de raio e fogo para derrotar a besta de uma só vez. Eles estão seguros agora, mas os membros do grupo dele ficam obcecados pela aparência das garotas porque elas são muito fofas. Eles até insistem em visitar as fontes termais apenas para admirar as servas dele, enquanto Kaito é forçado a ficar sozinho e acariciar a serva de Miku até decidirem terminar o dia. No dia seguinte, Kaito derrota um slime e coleta as gotas de cristal. Ele confirma que os núcleos mágicos agora são suficientes para Lucília. Lucília não está preocupada com isso porque está irritada por ele tê-los abandonado no dia anterior para sair com Airi. Kaito explica que só foi visitar a escola dela, mas Lucília nem sabe o que é uma escola porque ela não frequentou uma. Sylphia explica que escolas são onde os humanos vão para estudar, mas ela apoia o ponto de Lucília. Ela repreende Kaito por tê-los deixado por tanto tempo, então Kaito tenta suborná-los com 3 núcleos mágicos cada. No entanto, ele vê algo brilhando à distância. Lucília protesta contra sua proposta patética porque ela precisa de 100 núcleos mágicos para ficar satisfeita. Kaito os avisa que uma lesma rara está se aproximando, mas eles acham que ele está tentando escapar das suas deliberações. Eles exigem 200 núcleos mágicos cada um, mas Kaito garante que não está mentindo. Lucília se vira com raiva e incinera a gosma até virar cinzas, e eles confrontam Kaito novamente. Kaito oferece dar a eles 10 núcleos mágicos cada, e eles aceitam com a condição de que ele não os abandone com tanta frequência novamente. Kaito percebe a queda das raras gosmas e ele a pega. Ele avalia e descobre que são luvas da razão, que concedem o poder da invisibilidade ao custo de pontos de magia. Ele coloca as luvas e as experimenta, mas não nota nada. Ele tenta combiná-las com sua adaga e seus golpes tornam-se invisíveis. Kaito fica feliz que as luvas são úteis para alguma coisa. Airi o chama e ela corre até ele com Miku e Hikari. Ele agradece por terem mostrado na academia no dia anterior. Ele ainda acha que não atende os requisitos para entrar na academia, então precisa estudar mais. Airi se oferece para estudar com ele e ajudá-lo. Hikari e Miku também se oferecem para ajudar. No ano de 2000, Kaito decide trazer Haruka junto para o grupo de estudos. A turma começa a explorar a masmorra, mas eles estão cautelosos porque é a primeira vez que exploram o 9º andar. Sylphie os alerta sobre um monstro poderoso à frente. Kaito se pergunta o que eles deveriam fazer e Miku aponta que não tem escolha a não ser seguir em frente. Kaito abre seu mapa da masmorra e tenta encontrar rotas alternativas, mas não há como contornar o monstro. Lucília se oferece para ajudá-lo a derrotar o monstro se for difícil de lidar. O grupo avança até a localização do monstro e dá uma espiada nele. Lucília fica surpresa ao ver que um Orthrus está no andar superior. Kaito também acha estranho que um monstro de nível tão alto esteja vagando no 9º andar. Ele sugere que eles voltem e Eri concorda com ele. Mas o barulho deles alerta o Orthrus. Ele avança contra eles e Sylphie lança um escudo para protegê-los do sopro de fogo do monstro. Eles decidem levar a luta para o Orthrus, então Hikari lança seu feitiço de onda de terra para imobilizar o Orthrus. Kaito ordena que Lucília lance seu feitiço de destruição do fogo do inferno, mas o monstro é imune ao fogo. O dragão responde com seu sopro de fogo, mas o escudo deles bloqueia o dano. No entanto, o calor das chamas é insuportável. Lucília lança outro feitiço e Miku ordena que Snatch ataque, mas seus ataques mal causam dano ao Orthrus. Sylphie pergunta se ele tem um plano, e Kaito pensa por 1 minuto. Ele corre no Orthrus e ordena que Lucília mire no ponto fraco do monstro enquanto ele serve de isca. Kaito distrai o monstro e Lucília o ataca por baixo com um feitiço de fogo. Kaito percebe que não tem poder de fogo suficiente. Ele ordena que Sylphie use seu golpe de raio perfurante para quebrar a armadura do monstro para que Lucília possa seguir com seu feitiço de fogo. Sylphie lança seu feitiço e Lucília imediatamente segue, mas não é o suficiente para derrotar o monstro. O monstro quase esmaga Kaito, mas os outros fornecem fogo de cobertura para mantê-lo seguro. Kaito golpeia o monstro e ele tenta revidar com seu sopro de fogo, mas Kaito contra-ataca com uma bola de água. O monstro perde o equilíbrio e o grupo se aproxima para lutar de perto. Eri corta o monstro com sua lança, Hikari ataca com uma bola de fogo, Splash ataca com um grito sônico, Sylphie ataca com outro feitiço de relâmpago e Lucília ataca com suas chamas da destruição. Eles causam tanto dano ao monstro que Kaito finaliza com um golpe de adaga. Eles decidem fazer uma pausa após gastar tanta energia, e Kaito alimenta Lucília e Sylphie com alguns núcleos mágicos para reabastecer seu MP. Lucília ainda está intrigada porque não há explicação para a presença do Orthrus no 9º andar.
Sylphie alerta sobre outra presença poderosa na área. Uma voz ecoa da escuridão, revelando que o Orthros era apenas um animal de estimação. A fonte da voz se aproxima deles e Kaito a identifica como um diabo. O grupo fica chocado que um diabo esteja tão perto da superfície. O diabo está ansioso para começar a luta e promete não deixar nenhum deles escapar. Ele ataca com magia negra, mas Sylphie levanta um escudo para bloquear o ataque. O diabo fica impressionado com a durabilidade do escudo. Ele ataca com sua espada e é tão rápido que eles mal conseguem seguir seus movimentos. Mas o escudo de Sylphie os protege novamente. Kaito ordena que ela mantenha o escudo levantado, enquanto o resto deles ataca o diabo, mas seus ataques mal fazem um arranhão. Lucília sugere usar o feitiço ofensivo de Sylphie, mas Kaito aponta que eles serão exterminados se ela abaixar o escudo. Eri garante a ele que eles ficarão bem sem o escudo. Sylphie abaixa o escudo e ela sincroniza com Lucília para atacar o diabo com seus feitiços ofensivos, mas eles são ineficazes contra ele. O diabo ataca Kaito, mas Eri intervém. O diabo fica irritado com a interferência dela, então ele a afasta. Ele ataca Kaito novamente com sua espada, mas Kaito bloqueia com sua adaga e quebra a espada do diabo. O diabo fica furioso porque Kaito quebrou a lâmina que o imperador lhe deu de presente. Ele lança vários socos em Kaito, e ele os bloqueia com um escudo de gelo, mas o diabo o atravessa com um soco. O impacto envia Kaito voando contra as paredes da caverna. Os outros atacam o diabo enquanto Kaito toma uma poção para curar seus ferimentos. Miku corre para verificar como ele está e ele a convence a agir como isca para que ele possa atacar o diabo. Ela distrai o diabo com a ajuda de Snatch e Kaito apunhala o diabo pelas costas e usa seu poder explosivo. O diabo está ferido, mas usa magia negra para curar seus ferimentos. Kaito reclama de como o diabo é poderoso demais, mas o diabo o cala com um soco. Os outros correm para ajudá-lo, mas o diabo subjuga todos eles. Lucília se oferece para segurar o diabo enquanto Kaito se retira, mas ele não pode abandonar seus amigos. O diabo também derruba Lucília, então Kaito procura desesperadamente por qualquer coisa para derrotar o diabo. Ele examina seu catálogo de feitiços com seu servo e tropeça no feitiço Beleza da Gula de Lucília, que aumenta as estatísticas do usuário, mas consome sua força vital. Kaito ordena que ela o lance, mas ela está apreensiva em sugar sua força vital. Ele a assegura que ficará bem, e ela lança o feitiço. Lucília recupera sua experiência perdida e cresce. O diabo não a reconhece mais, mas está determinado a derrotá-la. Ele a ataca com sua magia negra, mas é completamente ineficaz. Ele ataca novamente, mas o resultado permanece o mesmo. Lucília o ataca com seu feitiço destrutivo e o derrota instantaneamente. Kaito informa a Lucília que ele está perdendo sua força vital, então ele implora para que ela desfaça o feitiço, mas ela tem outros planos. Ela faz com que ele prometa tratá-la melhor antes de desfazer o feitiço, e Kaito concorda porque não tem escolha. Lucília desfaz o feitiço e retorna ao seu estado original. O grupo faz uma pausa para restaurar seus atributos. Kaito subiu de nível após o diabo ter sido derrotado. Ele ganhou mais pontos de vida e uma nova habilidade. Miku, Hikari e Airi também anunciam que subiram de nível após derrotar o chefe. Estão tão exaustas que decidem encerrar o dia. Kaito decide verificar os itens dropados dos monstros que derrotaram. O Orthros dropou um cristal verde e Kaito o pegou para examiná-lo. Ele está impressionado porque é o maior cristal que já viu. Hikari está desapontada por não ser o Elixir, mas ela não esperava encontrá-lo tão facilmente de qualquer maneira. Kaito pega a gota do diabo e é apenas um cartão. Ele pergunta aos outros membros do grupo o que eles devem fazer com o cartão. Os outros dizem que a decisão é dele, pois foi ele quem deu o golpe final. Eles também não têm uso para o cartão porque tudo o que querem encontrar é o Elixir. Kaito contempla invocar o diabo, mas ele já tem um diabo como servo e não vê necessidade de outro. Lucília avisa ele para nunca mais compará-la a um demônio de classificação tão baixa. Ela o aconselha a vender o cartão porque seria inútil para ele, e Sylphie concorda. Kaito aceita o conselho dela e faz exatamente o contrário. Ele convoca o diabo e ele aparece diante dele em uma versão menor. Ele se apresenta a Kaito como Beluria. Kaito se pergunta por que Beluria é tão pequena e Beluria explica que seu nível foi resetado. Kaito quase perde a cabeça. Ele se arrepende de não ter seguido o conselho de Lucília de vender o demônio inútil. As palavras de Kaito machucaram Beluria tanto que ele começa a chorar. Kaito vai tomar um banho para se acalmar, mas ainda está irritado com sua decisão estúpida de invocar o diabo quando sabia que era irreversível. Beluria se oferece para ajudar a lavar suas costas. Ele está tentando provar que é útil para que Kaito não o abandone. Kaito ouve alguém se aproximando dos chuveiros e entra em pânico porque não quer que ninguém entre e veja Belurai esfregando suas costas. Belurai se pergunta se eles sempre estarão juntos, e Kaito garante que nunca o abandonará. Beluria o abraça por trás para agradecê-lo pelo conforto. As garotas ouvem a conversa deles do banho feminino. Lucília está irritada que Kaito já é amigo do novo demônio, mas as outras não se importam. Elas terminam o banho e vão até o escritório da recepcionista para entregar os itens coletados na masmorra. A recepcionista está surpresa que eles têm um cristal verde no inventário. Ela se pergunta de qual andar eles o conseguiram. Eles explicam que conseguiram derrotando um Orthros no 9º andar. A recepcionista está surpresa por um Orthros ter aparecido no 9º andar e que de alguma forma eles conseguiram derrotá-lo. Ela assegura-lhes que enviará uma equipe para investigar o aparecimento do monstro. Ela oferece-lhes 24 milhões pelo cristal, e Kaito fica tão surpreso que pensa que seus ouvidos estão com defeito. A recepcionista confirma se ele é o destinatário do depósito, mas ele pede para dividir em 4 para pagar seus outros membros do grupo.
Eles saem do escritório e ele oferece sobremesa aos amigos. Conversam sobre os acontecimentos do dia e depois decidem ir para casa. Ari aponta que coisas especiais podem ser atraídas para Kaito porque eles derrotaram um Orthros e um demônio em um dia. Kaito acha que ela pode estar certa porque agora tem 3 cartas de servo, mas ele não pensa muito nisso. Hikari está ansiosa para ver as novas habilidades de todos durante o final de semana. Miku a aconselha a fazer uma pausa e não se esforçar demais, mas Hikari a assegura que ficará bem. Ela não pode se dar ao luxo de fazer uma pausa, pois parece uma perda de tempo. Eles se despedem e encerram a ligação. Hikari começa a tossir assim que a ligação termina. Enquanto isso, o Kaito pede a Berulha que mostre suas habilidades, mas ele aponta que precisa de uma espada para se exibir porque é um cavaleiro. Kaito fica confuso porque ele deveria estar equipado com uma espada já. Lucília lembra o que ele quebrou a espada, então ele tenta encontrar uma alternativa. Ele sugere tentar uma barra de tungstênio, mas Berulha só se sente confortável com algo com uma lâmina mais afiada. Kaito pede desculpas porque essa é a única arma que ele tem, então Berulha aceita. Ele a usa para lutar contra os monstros da caverna que os encurralam e Kaito fica impressionado com sua força. Eri também fica impressionada com sua habilidade, mas Lucília aponta que Berulha está mais lento do que costumava ser. Berulha admite que suas habilidades pioraram porque ele agora regrediu para um demônio de nível 1. Ele implora ao grupo para permitir que ele fique com eles e os ajude em suas missões. Ele promete ser a espada do grupo, a lâmina afiada para derrubar todos os inimigos. Miku acha a declaração dele irônica, porque ele nem mesmo tem uma espada, mas Kaito o aceita porque sua força pode ser útil. Berulha está grato por ter sido aceito, mas Kaito decide testar outra de suas habilidades. Ele perde alguns pontos de vida para os monstros da caverna e então pede a Berulha para lançar seu feitiço de cura sombria nele para testar sua potência. Berulha lança o feitiço, mas Kaito não sente nada. Berulha explica que a cura sombria apenas cura feridas e dá ao destinatário pontos de vida suficientes para que não morram. Kaito fica desapontado. Ele estava esperando que o feitiço Cura Sombria iria contrabalançar a drenagem de pontos de vida da beleza da gula de Lucília para criar um ciclo infinito de atributos melhorados. Lucília decide testar sua teoria mesmo assim, mas Kaito a avisa para se afastar porque seus pontos de vida estão muito baixos. No entanto, a sede de Lucília ainda não está saciada, então ela se aproxima de Kaito com intenção maliciosa. Kaito recua, mas tropeça e cai. Berulha aproveita essa oportunidade para testar o feitiço Cura Negra em um ferimento. Ele usa o feitiço e desta vez Kaito sente seu ferimento cicatrizar. Ele elogia o feitiço de Berulha porque é bastante útil. Eles decidem explorar mais a fundo a caverna e encontram um monstro de bronze. Eri sugere testar suas novas habilidades no monstro. Ela se oferece para ir primeiro com Hikari. O monstro avança sobre eles, mas Hikari o prende com sua magia de círculo de gelo. Eri segue com um golpe de lança aprimorado que corta o monstro ao meio. O monstro se desintegra e Kaito elogia a dupla por sua eficiência e letalidade. Ele destaca que, embora sua habilidade seja bastante eficaz, consome muitos pontos de magia, por isso ela não pode usá-la de forma descuidada. Vários golems emergem da caverna, então Miku se oferece para derrubá-los com Snatch. Ela lança um feitiço de ilusão que distrai os golems e os faz dançar. Ela imediatamente sinaliza para Snatch se transformar em um ouriço e atacar os golems com uma rajada de espinhos. Os golems se desintegram e Kaito elogia a combinação deles. Eles continuam explorando a caverna e Kaito informa a Sylphie que ela será a próxima a testar suas habilidades. Sylphie sente alguns goblins se aproximando, então Kaito diz para ela testar sua canção da Valkyria. Ele também ordena que Lucília e Berulha entrem na luta para ver se as habilidades de Sylphie também funcionam em seus servos. Sylphie começa a cantar e Kaito sente um aumento de sua força. Sua visão também está aprimorada, e ele consegue ler o movimento dos goblins com clareza. Ele desvia do ataque do goblin e o derruba com sua espada. Berulha também derrota o segundo goblin com um rápido golpe de espada, enquanto Lucília derruba o último goblin com um feitiço de fogo. Lucília testemunha que se sente mais forte, mas não tão poderosa quanto quando lança seu feitiço de gula. Em Kaito. E Kaito pede a opinião de Berulha, mas Berulha diz que não sentiu nenhuma mudança em seus status. Miku teoriza que a eficiência do feitiço pode depender do relacionamento de Kaito com o servo. O grupo assegura a ele que, com o tempo, o relacionamento dele será forte o suficiente para tornar o feitiço eficaz. Berulha os agradece pelas palavras gentis e promete fazer o seu melhor para garantir que ele se torne mais forte, especialmente quando conseguir uma espada. Kaito tem uma ideia. Ele corre e volta com uma nova espada. Ele apresenta a Berulha, mas ele não aceita e logo começa a chorar. O grupo se pergunta por que ele está fazendo birra depois de ganhar uma espada nova. Eles o repreendem por ser um ingrato, mas ele esclarece que está chorando de alegria. Ele está emocionado por receber uma lâmina de verdade. Ele promete usar a lâmina com máxima eficiência até que ela quebre. Ele aceita graciosamente a lâmina e decide mostrar o que pode fazer com uma borda de aço. Vários monstros convenientemente saem da caverna e Berulha facilmente os corta um após o outro. O grupo fica impressionado com sua exibição habilidosa. Berulha devolve o núcleo mágico para Kaito, que o elogia porque consegue perceber que ele treinou muito para alcançar tal domínio da espada. Ele pede a Berulha que lhe dê algumas aulas e Berulha fica tão animado que está pronto para começar imediatamente. Kaito decide fazer uma reserva para outro horário porque precisa ir para casa cedo. No dia seguinte, o grupo chega na mansão de Eri para uma sessão de estudos. O local é tão vasto que eles precisam atravessar uma floresta densa para chegar à casa.
As meninas pegam uma carona, enquanto os meninos são forçados a caminhar por um caminho traiçoeiro. As meninas chegam primeiro à casa e encontram Eri esperando por elas na porta. Elas elogiam-na por ter uma casa tão bonita, e ela revela que sua casa é um dojo de artes marciais que foi passado por várias gerações. Ela aponta uma cachoeira usada para acalmar a mente, um dojo usado para aprimorar habilidades, e um pátio usado para fortalecer o corpo. Os meninos caminham pelo caminho no quintal e finalmente chegam à casa. Eri os convida a entrar para começar a sessão de estudos, mas os meninos protestam porque não conseguem estudar imediatamente já que estão sem fôlego. Eri não lhes dá atenção, então eles não têm escolha, a não ser segui-la para dentro. Assim que entram, os meninos reconhecem que o lugar é um dojo. Eles se perguntam por que Eri os levou ao dojo para estudar em vez de levá-los para o quarto dela. Ela esclarece que o quarto dela é muito pequeno para comportar tantas pessoas. Ela aponta que eles também podem praticar seus golpes de espada e ter acesso gratuito à cachoeira do dojo, caso precisem, tornando-o o lugar perfeito para estudar. Todos começam a escolher seus lugares para que possam se sentar perto da pessoa por quem estão apaixonados. Kaito está prestes a se sentar com Haruka, mas Eri já reservou um lugar especial para ele perto dela. Kaito se senta com ela e Haruka fica desapontada. Eri pergunta a Kaito com o que ele precisa de ajuda, e Kaito pede a ela para ensiná-lo matemática. Eles começam com coordenadas enquanto Hikari pede a Haruka para ensiná-la algo diferente. Shinji se oferece para ajudá-la com qualquer assunto em que ela esteja tendo dificuldades, mas Hayato o interrompe. Ele o repreende por colocar Hikari em uma situação difícil. Ele oferece seus serviços a Hikari, mas Hikari recusa ambos e opta por permanecer com Haruka. Kaito a elogia por ter feito a escolha certa, mas os rapazes distorcem suas palavras, o que o deixa envergonhado. Ele percebe que toda a aparência de paz foi por água abaixo. Ela sugere que o grupo se refresque na cachoeira, mas Kaito protesta contra sua decisão repentina. No entanto, todos os outros concordam em ir para a cachoeira, então Kaito cede à pressão dos colegas e concorda em acompanhá-los. Todos trocam para suas roupas de banho, mas a água está tão fria que os meninos estão com medo de entrar. No entanto, as meninas mostram que têm mais coragem do que os rapazes. Elas entram debaixo da cachoeira e começam a meditação para clarear suas mentes. As meninas terminam sua sessão de meditação e saem da cachoeira. Eles se sentem tão bem após a sessão que recomendam aos rapazes. Os rapazes decidem experimentar para não serem superados pelas garotas. Eles entram debaixo da cachoeira e começam sua sessão de meditação. Depois de passar o dia inteiro na casa da Eri, os meninos estão tão frios que esquecem tudo o que estudaram. Enquanto isso, as meninas estão tão felizes que se divertiram tanto. Elas estão ansiosas para ter outra sessão de estudo com a Eri. No dia seguinte, o grupo continua sua exploração na masmorra, mas Luke Lia os repreende por sair de férias enquanto ainda há muito trabalho a ser feito. Hikari a convence a ver o lado bom, pois agora eles têm energia suficiente para continuar a exploração. Miku aconselha Hikari a ir mais devagar, mas Hikari diz que tem estado nas nuvens nos últimos dias. Ela se sente tão bem que espera se tornar uma heroína como Kaito. Kaito escuta o desejo dela, mas é interrompido por Sylphie, que informa que monstros estão se aproximando. Ele ordena que ela use sua canção da Valkyria para aprimorar suas habilidades. Hikari prende os monstros com sua parede de gelo aprimorada. Kaito ordena que Berulia derrube os homens lagarto enquanto ele e Eri derrotam os orcs prateados. Eles imediatamente entram em ação e destroem os monstros. Mais orcs emergem da masmorra e Riku lança seu feitiço, criando ilusões dançantes. Snatch e Eri seguem seu ataque e derrubam os orcs emergentes. A canção de Sylphie fortalece Hikari a ponto de ela se sentir capaz de enfrentar o mundo. Mais orcs emergem da masmorra, mas ela os prende facilmente com sua coluna de gelo. Kaito e Berulia juntam forças para derrotar os monstros. Kaito fica surpreso que eles derrotaram monstros de nível 9 tão facilmente. Ele esperava que eles lutassem mais, já que tinham chegado tão longe na masmorra. Lucilia arruina sua volta da vitória, reclamando que ele a impediu de mostrar suas novas habilidades. Ela está tão ansiosa para mostrar suas novas habilidades que poderia explodir de empolgação. Kaito a acalma e lhe dá o núcleo mágico para ajudar a controlar os nervos. O grupo faz uma pausa para esfriar a cabeça. Os grupos começam a se provocar de maneira brincalhona e Hikari está tão feliz que todos estão se dando bem. Ela espera que seu futuro também seja preenchido com dias tão felizes e saudáveis. Eles continuam sua exploração e chegam à entrada do 10º andar. Kaito pergunta ao grupo se eles gostariam de continuar explorando a caverna e todos concordam unanimemente. Hikari se sente tão confiante que lidera a equipe até o 10º andar, mas de repente sofre um ataque cardíaco. Ela para imediatamente e segura o peito. Ela desaba no chão enquanto Miku estende a mão para ela. Miku a pega, mas Hikari está inconsciente e sangrando. Miku teme que o pior tenha acontecido, mas ela espera que Hikaru consiga aguentar. Hikari é levada ao hospital como um caso de emergência. Os médicos cuidam dela, mas Miku se recusa a sair do seu lado. Ele tenta convencê-la a deixar Hikari descansar, já que os médicos garantiram que ela ficará bem, mas Miku insiste em ficar ao lado dela por um tempo. Ele aponta que sua presença não será útil porque os médicos deram a Hikari alguns medicamentos que a impedirão de acordar por um tempo. Miku ainda insiste em ficar porque não quer deixar o lado de Hikari. Kaito sugere usar uma poção para curar Miku, mas Hikari fica irritada. Ela explica que poções não são potentes o suficiente para curar as condições de Hikari, pois são boas apenas para curar cortes e ferimentos leves.
Kaito percebe que Miku sabe mais sobre a condição de Hikari do que está revelando. Ele pergunta a ela sobre isso, mas eles são interrompidos pelos pais de Hikari, que acabaram de chegar ao hospital. Os pais correm para a cama dela, enquanto Miku pede desculpas profusamente por permitir que tal situação acontecesse com a filha deles. Eles dispensam as desculpas dela e a agradecem por passar tanto tempo com a filha deles. Eles também agradecem ao Kaito e a Airi por sempre apoiarem a Miku e fazerem ela se sentir valorizada. Eles se recordam de como Hikari sempre gostava de ir ao parque com o grupo. Miku fica tão emocionada que sai correndo da sala. Kaito e Airi pedem desculpas aos pais de Miku pelo comportamento dela e correm atrás dela. Eles saem e veem outras crianças brincando na neve e se divertindo com seus pais. Hikari aponta que as crianças estão se divertindo tanto que estão sorrindo. No entanto, ela se sente mal por não conseguir mais sorrir como antes. Ela conheceu Hikari pela primeira vez em uma loja de cartas. Ela era a campeã reinante do jogo de cartas, mas Hikari se apresentou para desafiá-la. Miku esperava que a partida fosse um massacre, já que ela tinha cartas tão raras, mas Hikari igualou as cartas dela. Ela se perguntou se Hikari era de uma família rica, o que explicaria como conseguiu as cartas raras. Embora Hikari também tivesse boas cartas, as cartas de Miku combinavam mais com seu estilo do que as de Hikari, então ela acabou ganhando. Ela perguntou a Hikari por que ela não pegou cartas que combinam com seu estilo de jogo, e Hikari explicou que ela estava apenas tentando conseguir cartas semelhantes ao baralho de Miku, porque ela ama muito. Miku se ofereceu para ajudar Hikari a montar um baralho adequado ao seu estilo de jogo defensivo. Elas se tornaram boas amigas depois desse encontro. Miku costumava ficar entediada na loja de cartas, porque ela conseguia derrotar facilmente qualquer desafiante que a enfrentasse. Mas depois de conhecer Hikari, ela nunca mais teve tempo para ficar entediada. A partir daquele dia, elas faziam tudo juntas, e Miku estava convencida de que sempre permaneceriam juntas para sempre. Um torneio de cartas em dupla surgiu, e eles decidiram se inscrever como uma dupla. Antes do torneio começar, Miku decidiu conduzir um estudo de caso de seus potenciais adversários. Hikari ficou impressionada com o quão meticuloso é seu estudo, mas Miku explicou que era apenas uma estratégia básica de jogo. O torneio começou e a dupla rapidamente superou os outros competidores e emergiu vencedora. Eles foram premiados com a taça do torneio e Hikari a exibiu com orgulho. Ela passou para Hikari levantar o troféu também, mas Hikari de repente desmaiou. Ela foi levada para o hospital, mas a caminho da UTI, Hikari pediu desculpas por não contar seu segredo a Miku. Miku perguntou a ela qual era o seu segredo, mas Hikari perdeu a consciência. Os pais de Hikari chegaram ao hospital e Miku informou que ela está na UTI. Foi então que os pais de Miku contaram a Hikari a verdade sobre sua doença. Kaito está surpreso que ela tenha mantido tudo isso em segredo desde que estão juntos. Ele pede a ela para contar tudo o que sabe, mas Miku hesita em falar sobre isso. Kaito tenta pressionar Miku a contar tudo, mas Airi o impede porque agora não é um bom momento. O pai de Miku se aproxima deles e se oferece para contar a Kaito tudo sobre a doença dela. Ele explica que a doença causa falência total dos órgãos ao longo do tempo, e não há cura para isso. Da última vez que ela desmaiou, foi dito que ela talvez não sobrevivesse para ver o ano novo se desmaiasse novamente. Kaito se perguntou se Hikari estava ciente da gravidade da doença dela. O pai de Hikari admite que ela sabe porque percebeu que algo estava errado com ela, então ela os obrigou a contar sobre sua doença. Airi está surpresa porque ela nunca mostrou sinais de doença. Miku explica que os medicamentos prescritos pelo médico suprimem os sintomas de Hikari. Ela também destacou que ao explorar o calabouço, eles aumentaram a resistência, o que compensa o déficit de Hikari. O pai de Hikari fica surpreso ao saber que eles estão explorando os calabouços nos fins de semana, porque Hikari sempre disse que iriam visitar o parque. Miku pede desculpas por ter enganado o pai de Hikari, mas ele diz que ela não precisa se desculpar porque tem certeza de que era isso que a Hikari queria. Kaito se pergunta por que Hikari continuou arriscando sua vida para explorar masmorras, apesar de sua condição crítica. Miku lembra do momento em que encontrou um artigo afirmando que uma medicina milagrosa, que pode curar qualquer doença, aparece aleatoriamente na masmorra. Esta cura é chamada de Elixir, e geralmente é vendida em leilões por milhões. Hikari olhou por cima do ombro de Miku e percebeu que ela estava lendo sobre o Elixir. Ela se perguntou se Miku iria explorar a masmorra em busca do Elixir, mas Miku estava mais preocupada por ter saído do hospital sem alta. Miku tentou evitar a pergunta porque tinha certeza de que Hikari gostaria de explorar a masmorra com ela. Ela explicou que a masmorra seria muito perigosa, especialmente porque eles não sabem nada sobre ela. No entanto, Hikari não recuou porque ela não queria que Miku se colocasse em perigo por sua causa. Ela insistiu em acompanhar, então Miku a convidou para seu local secreto para discutir as coisas. Hikari explicou que encontrar o Elixir produziria uma cura para todos que sofrem de sua condição. Ela não queria impor uma responsabilidade tão grande a Miku, mas Miku garantiu a ela que não estava sobrecarregando-a com mais do que ela poderia lidar. Miku percebeu que não poderia mudar a opinião de Hikari porque ela ainda tinha aquele olhar determinado de segui-la. Ela decidiu ceder às suas exigências e Hikari ficou contente por poderem explorar a masmorra juntas. Hikari estava determinada a encontrar o Elixir e se tornar uma heroína para todos que sofrem de sua condição. O pai de Miku está tão impressionado que ela ainda considera os interesses dos outros acima dos seus próprios, apesar de sua condição. Ele está agradecido por ter amigos como Miku e Kaito ao seu redor para apoiar seu sonho e ajudar na exploração da masmorra. Miku diz ao pai de Hikari que ela está apenas fazendo o seu melhor para ser a heroína de Hikari, para que ela possa ser uma heroína para os outros. Ela pede desculpas a Airi e Kaito por manter a condição de Hikari em segredo por tanto tempo.
Eles dispensam suas desculpas e a tranquilizam de seu apoio na busca pelo Elixir. Miku duvida que o mito do Elixir seja real, mas Airi a tranquiliza dizendo que eles têm que acreditar que é porque Miku acreditou. Kaito também está animado para encontrar o Elixir depois de ouvir uma história tão comovente. Eles decidem explorar mais fundo na masmorra no dia seguinte, porque o monstro que solta o Elixir é mais provável de estar em um nível inferior. No dia seguinte, o grupo continua sua exploração no 10º nível. Eles são recebidos por um mar de areia e uma debandada de camelos monstruosos. Kaito imediatamente dá a Sylphie a ordem de usar sua canção da Valkyria para aumentar suas habilidades. Sylphie obedece e Kaito ordena Miku a pegar o camelo da direita. Ele também ordena Airi a pegar o camelo da esquerda enquanto ele cuida do que está no meio. Berulia se oferece para derrubar o camelo do meio, e Kaito permite. Lucília protesta porque Kaito está favorecendo. Ela também quer entrar na batalha, mas Kaito não está permitindo que ela use seu feitiço de gula tanto quanto gostaria. Kaito habilmente evade suas acusações, enquanto o grupo enfrenta os camelos na batalha. Miku usa seu feitiço de ilusão para fazer o primeiro camelo dançar, e depois convoca Snatch-In, que o derruba com uma barragem de espinhos. Airi usa sua foice para derrubar o segundo camelo com seu golpe ofensivo avançado. Berulia dança ao redor do último camelo, e então o derruba com um golpe de espada. O camelo deixa cair um cristal mágico, e Berulia o apresenta a Kaito, mas infelizmente não é um elixir. Kaito não se preocupa porque sabe que não será fácil encontrar uma cura milagrosa. Eles decidem continuar explorando o calabouço e matando monstros pelo tempo que for necessário para conseguir o elixir. O grupo toma 1 minuto para se reidratar porque a área do deserto é muito quente. Mas Berulia de repente sente algo fora do comum. Ele avisa Kaito e Kaito se pergunta o que está errado. Sylphie avisa que ele está prestes a ser atacado debaixo da areia, mas ele não responde a tempo. Um verme da areia emerge da areia sob seus pés e se enrola ao redor dele. Lucília percebe que o verme imobilizou completamente Kaito. Esta é a sua oportunidade de testar sua habilidade. Então ela tenta usar sua chama de destruição, mas Sylphie a impede. Ela aponta que seu feitiço queimará Kaito até as cinzas porque ele está em contato com o verme. Miku usa seu feitiço de ilusão para fazer o verme soltar Kaito. O verme agora está vulnerável e Lucília tenta aproveitar essa oportunidade para mostrar seu feitiço de chamas, mas Berulia a supera. Ele ataca o verme com mais raiva porque machucou Kaito, e ele corta em pedaços. Lucília está tão irritada com Berulia por roubar sua cena que ela começa a emburrar, mas Kaito promete deixá-la lidar com o próximo monstro. Após a exploração deles, eles vão visitar Hikari no hospital. Ficam felizes ao encontrá-la consciente e contam a ela sobre a aventura na masmorra. Hikari está ansiosa para sair do hospital para que possa continuar ajudando com sua magia de gelo sempre que exploram a masmorra. Todos estão ansiosos para tê-la de volta na equipe. O trio sai do quarto dela e Miku começa a chorar muito. Ela se pergunta como Hikari ainda consegue manter um sorriso tão adorável apesar de quão doente ela está. Eri decide dar uma carona para ela ir para casa. Antes de partir, ela lembra Kaito que aspira a se tornar uma heroína que pode proteger todos que ama e se importa. Ela destaca que está fazendo o melhor para proteger Hikari. Suas palavras tocam fundo, desencadeando memórias do passado de Kaito, onde as mesmas palavras foram ditas. No entanto, ele não consegue se lembrar quem as disse. No caminho para casa, ele recebe uma ligação de Haruka, que está verificando como está Hikari. Kaito considera mentir sobre a condição dela. Então ele se lembra vividamente de onde havia ouvido as palavras antes. Naquela época, Haruka estava acusando seu pai de mentir para ela porque ele prometeu que nunca mais voltaria à masmorra. Seu pai explicou que tinha que explorar a masmorra porque queria descobrir seus segredos. Ele estava simplesmente fazendo o que podia para facilitar a vida dos outros. Essa lembrança fortalece a determinação de Kaito. Ele promete ligar de volta para Haruka e encerra a chamada. Ele retorna à masmorra para continuar explorando antes que ela feche para o dia. Lucília fica surpresa por ele estar de volta às masmorras, depois que os outros já foram embora. Sylphie alerta para ter cuidado porque há monstros debaixo da areia. Um areal aparece de repente e um enorme caranguejo de areia emerge da cova. Kaito mantém-se firme, decidido a fazer o melhor que puder para tornar a vida dos outros mais fácil. Kaito termina sua exploração e começa a voltar para casa. Hikari espreita pela sua janela e coincidentemente vê-o voltando para casa exausto. Ela sente-se mal por ele estar se esforçando tanto só para conseguir o elixir. Kaito chega em casa e imediatamente toma um banho de água quente. Ele se afunda na água, mas sua mãe está preocupada porque ele tem voltado para casa bastante tarde. Ela o adverte para não se sobrecarregar no trabalho e ele promete ir devagar. No dia seguinte, o professor do Kaito está levando a turma para aprender sobre a história do pouso na Lua, mas Kaito está ausente. Haruka está preocupada, mas ele de repente irrompe pela porta da sala parecendo desarrumado. Ele pede desculpas por chegar atrasado porque foi dormir muito tarde. O professor dele também aponta que ele tem agido de maneira estranha recentemente. Kaito promete corrigir seu comportamento recente. Durante o recreio, Hayato e Shinji fazem planos para visitar Hikari no hospital. Eles convidam Haruka para ir junto, mas ela adia porque não pode ir. Kaito dorme durante todo este período até a próxima aula. No final da escola, os outros caras estão preocupados com Kaito porque ele tem dormido como se estivesse grávido. Kaito explica que tem estado muito sonolento ultimamente porque não consegue se livrar de uma certa fadiga. Ele garante a eles que está bem, mas eles não acreditam em suas desculpas. Kaito começa a seguir seu caminho, e os meninos se perguntam por que ele não está acompanhando para visitar Hikari. Ele explica que está indo para a masmorra para continuar derrotando monstros e procurando o elixir. Os meninos pensam em segui-lo e dar uma ajuda, mas ficam constrangidos.
Eles percebem que só atrapalhariam Kaito porque não passam de minions comparados aos monstros que Kaito enfrentará nos níveis inferiores da masmorra. Eles decidem visitar Hikari sozinhos e se despedem de Kaito. No hospital, eles entretêm Hikari com jogos de cartas. Hayato perde tanto que fica frustrado. Ele desafia Hikari para outro jogo de cartas, mas Shinji diz para ele aceitar a derrota porque ele nunca conseguirá vencer Hikari em um jogo de cartas, mesmo que tivesse 1000 anos de preparação. Hikari concorda com ele porque Miku ensinou tudo o que ela sabe sobre jogos de cartas, e ninguém nunca a venceu. Ele promete trazer um jogo de videogame em sua próxima visita e vencê-la, mas ela revela que tem um nível mais alto no jogo porque a Miku também a ensinou isso. Os meninos decidem ir embora, prometendo visitar em outra ocasião. Hikari pede que eles mandem lembranças para Haruka e agradeçam pelos presentes. Ela está agradecida por Haruka ainda checar como ela está por mensagem, mas está triste porque Haruka nunca veio visitá-la pessoalmente. Hayato e Shinji inventam uma desculpa para Haruka e explicam que ela não pode visitar Hikari porque tem medo do parque lotado. Hikari se pergunta se Haruka é parente do Capitão Katsuragi. Ela tem lido alguns livros enquanto está internada e encontrou um publicado pelo Capitão Katsuragi. Pela foto, Hikari notou algumas semelhanças entre o Capitão Katsuragi e Haruka. Hayato confessa que o Capitão Katsuragi é o pai de Haruka. O Capitão Katsuragi desapareceu logo após anunciar que chegou ao 41º andar da masmorra. Hikari percebe que Haruka não pode ir ao parque porque isso vai desencadear traumas do passado. Agora ela entende por que Haruka se recusou a visitá-la. Ela promete melhorar em breve para poder explorar o calabouço. Ela planeja passar o 41º andar para encontrar o Capitão Katsuragi, já que está otimista de que ele ainda está vivo. Hayato a incentiva a melhorar o quanto antes para que todos possam encontrar o Capitão Katsuragi, e Haruka poderá visitar o parque sem ter nenhum trauma associado. Enquanto isso, Kaito está explorando a masmorra com Eri, Miku e seus servos. Eles encontram uma esfinge de alto nível, e Sylphie melhora suas habilidades com sua canção da Valkyria. A esfinge cospe uma bola de fogo no grupo, mas Berulia a corta ao meio. Kaito dá a Lucília a chance de testar seu novo feitiço. Ela lança seu feitiço Fogo da Destruição na esfinge, mas ela apenas ignora. A esfinge começa a avançar em direção a ela, mas Miku a acerta com seu feitiço de ilusão. Eri avança com seu golpe de foice ofensivo, enquanto Miku e Scratch se unem para bombardear a esfinge com balas e espinhos. Kaito aproveita a distração deles para se esgueirar sobre a esfinge e perfurar seu ponto fraco com seu punhal. Eles derrotam a esfinge e sobem de nível com os pontos de experiência dela. Sylphie aponta o item que o monstro deixou cair, esperando que seja um elixir, mas Kaito esclarece que é apenas um núcleo mágico. Ele encoraja o grupo a continuar explorando mais fundo na caverna para que possam colocar as mãos no elixir. Depois de explorar o dia todo, eles entregam o que encontraram para a recepcionista. Ela quer dividir o pagamento em 3 partes, mas Kaito pede que ela divida em 4 e coloque a parte de Hikari em sua conta porque ela faz parte do grupo. Eles vão para casa, mas Kaito sugere que continuem a explorar a masmorra sempre que estiverem livres durante a semana. Airi e Miku concordam em se juntar à exploração sempre que puderem. Kaito volta para casa para assistir a alguns vídeos sobre a exploração de masmorras e o tipo de monstros que largam itens raros como o elixir. Ele decide ler sobre os monstros no 12º andar e fica acordado a noite toda. No dia seguinte, ele dorme durante a aula. Ao final da escola, ele se apressa para sair, mas seus amigos o param. Eles aconselham ele a tirar um dia de folga de explorar a caverna e se divertir com eles. Haruka revela que sabe que ele está se esforçando tanto porque quer ajudar Hikari, mas ela diz para ele pegar leve. Kaito diz a ela que não pode relaxar enquanto sua amiga está lutando pela vida, e ele não fez tudo ao seu alcance para encontrar uma cura. Ele vai para a masmorra e se prepara para continuar a exploração com Sylphie, Lucília e Berulia. Quando está prestes a descer os degraus, Kaito perde o equilíbrio e cai. Sylphie e Lucília percebem que Kaito parece exausto. Berulia sugere que ele tire um dia de folga para se recuperar e continue a exploração outro dia. Kaito desconsidera as preocupações delas e promete voltar se as coisas se tornarem difíceis de lidar. Ele só quer explorar o 12º andar para estar melhor preparado quando a festa estiver completa. O grupo desce as escadas e chega ao congelado 12º andar. Sylphie não consegue sentir nenhum monstro, então Kaito sugere que eles explorem um pouco mais para ver se encontrarão algum. Eles avançam mais no nível, mas não conseguem sentir uma única coisa viva naquele andar. Eles acham isso estranho e assustador, mas concluem que o andar não é propício para os monstros. Kaito decide voltar, mas Sylphie de repente sente algo estranho. Ela avisa que algo está se aproximando rapidamente deles, então o grupo se prepara para lutar. Uma colônia de morcegos voa para fora da escuridão, mas algo enorme está seguindo-os de perto. De repente, várias dezenas de monstros porcos emergem da escuridão e eles percebem que os porcos estão em uma debandada. Sylphie sugere recuar porque eles não vão sobreviver se enfrentarem a debandada de frente. Ela cria um escudo e eles tentam fugir, mas os javalis estão se aproximando tão rapidamente que percebem que não conseguirão escapar. Eles não têm escolha a não ser parar e lutar. Kaito ordena que Sylphie fortaleça suas habilidades com sua canção das Valquírias, e Lucília ataca os javalis com suas chamas da destruição. Seu feitiço derrota a primeira leva de javalis, mas mal faz efeito naqueles que vêm a seguir.
A debandada continua, então Kaito e Berullia se juntam à luta e derrubam os javalis em combate corpo a corpo. Sylphie também se junta e ataca os javalis com estilhaços mágicos de gelo. Eles ganham tanta experiência e cristais mágicos ao abater os javalis que acabam subindo de nível. Kaito fica empolgado com isso, mas quando se vira para continuar a luta, perde o equilíbrio. O javali aproveita esta oportunidade para acertá-lo com um golpe brutal. Outros porcos fazem o mesmo e formam uma fila através de Kaito, reduzindo seus pontos de vida a um nível crítico. Berullia se lança no caos e corta os porcos para resgatar Kaito. Sylphie ordena que ele leve Kaito para um lugar seguro enquanto eles seguram os porcos enfurecidos. Berullia se pergunta como eles vão conter os porcos sozinhos, e eles o tranquilizam dizendo que vão segurá-los com as novas habilidades que adquiriram ao subir de nível. Berullia pega Kaito e começa a recuar enquanto Sylphie e Lucília se preparam para lançar seus feitiços. Sylphie invoca um enorme raio com um feitiço enquanto Lucília invoca uma coluna de fogo penetrante. Eles lançam seus feitiços nos porcos e os aniquilam enquanto Berullia carrega Kaito para um local seguro, enquanto ele lentamente perde a consciência. Berullia o coloca em um lugar seguro e tenta desesperadamente usar a cura sombria para curar seus ferimentos, mas Kaito não responde. Sylphie e Lucília se encontram com ele, e ele explica a situação para elas, esperando que possam fazer algo para ajudar Kaito, pois ele está sem mana. Lucília pula em Kaito e lhe dá uma boa surra, ameaçando matá-lo ela mesma se ele morrer. Sylphie tenta uma solução real, dando a Kaito uma poção mágica de cura, mas ele não consegue engolir, então ela decide alimentá-lo. Lucília fica com ciúmes e também se junta a Sylphie para alimentar Kaito. Kaito recupera a consciência momentaneamente e agradece às garotas por salvá-lo. Os empregados estão felizes por terem escapado do perigo, mas Kaito desmaia novamente. Ele acorda no hospital e o médico entra para examiná-lo na presença do recepcionista. Enquanto o médico verifica seus sinais vitais, Airi e Miku entram no quarto, perguntando o que aconteceu com Kaito. O recepcionista explica que ele foi atropelado por uma multidão e estão preocupados que ele esteja gravemente ferido. O médico acalma suas preocupações ao apontar que suas feridas cicatrizaram graças às poções que Lucília e Sylphie lhe deram. O médico sugere que permitam que Kaito descanse por enquanto, e a recepcionista concorda em sair e guardar as perguntas para depois. Miku e Airi ainda não conseguem acreditar que uma debandada de porcos passou por cima de Kaito. Eles concluem que ele está amaldiçoado com má sorte porque muitas situações infelizes aconteceram com ele. Miku se aproxima de Kaito e pergunta se ele está bem. Kaito está abalado e confessa que ficou com medo quando a debandada o atingiu. Kaito é liberado do hospital mais tarde. Airi e Miku se oferecem para acompanhá-lo até em casa, mas ele não responde porque está perdido em pensamentos. Miku chama seu nome, o que o traz de volta à realidade. Ele gentilmente recusa o pedido delas e corre em direção à estação. Kaito está desapontado consigo mesmo. Ele sente como se tivesse falhado com Hikari porque não conseguiu o Elixir. Ele se desculpa silenciosamente com ela enquanto volta para casa com a cabeça baixa. No dia seguinte, Kaito faz uma visita a Haruka no hospital. Ele se ajoelha para se desculpar por não ter considerado a condição dela enquanto exploravam as masmorras. Quando a debandada de porcos o atingiu, ele ficou apavorado, achando que ia morrer. Foi então que percebeu que é assim que Haruka se sente toda vez que eles vão explorar. Ela sempre estava aterrorizada por ele, porque ele se colocava em perigo para descobrir os segredos da masmorra. Ele estava apenas tentando imitar o Capitão Katsuragi, que liderou o esquadrão especial de exploração de masmorras. Embora ele os tenha levado a alcançar façanhas heróicas na masmorra, foi fortemente criticado assim que desapareceu. Isso deixou Haruka triste, e Kaito se culpou porque não podia fazer nada a respeito na época. Ele jurou provar que os pessimistas estavam errados e fazer o que o Capitão Katsuragi não pôde. Ele queria descobrir os segredos do calabouço e provar a todos que o Capitão Katsuragi era um verdadeiro herói para que Haruka nunca mais se sentisse mal. No entanto, ele confessa que tem muito medo de voltar ao calabouço e continuar sua busca. Ele pede desculpas a Haruka por decepcioná-la porque perdeu a coragem. Haruka admite que ele estava inicialmente explorando a masmorra por ela, mas esclarece que as coisas são diferentes agora porque ele está se esforçando para salvar Hikari. Quando Haruka era mais jovem, seu pai lhe ensinou que um herói é alguém que suporta incertezas e perigos para proteger os outros. Naquela época, ela ainda era muito jovem para entender, mas seu pai queria se tornar um herói para poder proteger todos, especialmente aqueles próximos a ele. Haruka agora entende o que ele quis dizer, e ela reconhece que Kaito é o herói dela e de Hikari. Haruka admite que sempre se preocupa toda vez que Kaito entra nas masmorras, pois teme que nunca mais o veja. No entanto, ela quer que ele continue com a exploração por causa de Hikari, porque é a única maneira de salvá-la. Kaito é encorajado por suas palavras, mas ainda está incerto sobre o que fazer. Ele não sabe quão fundo precisa explorar a masmorra e o tipo de monstros que soltam o Elixir. Haruka o aconselha a fazer o que está ao seu alcance, e Kaito reflete sobre sua declaração por um tempo. Ele de repente tem uma ideia brilhante e agradece a Haruka pelas dicas. Antes de sair, Haruka faz ele prometer voltar para casa em segurança. Ele promete retornar são e salvo e imediatamente se reúne com o grupo na masmorra. Ele explica que quer continuar cultivando slimes no nível superior da masmorra porque eles são atraídos por ele. Ele especula que essa seria a maneira mais fácil de conseguir um Elixir, porque ele já adquiriu itens raros como Lucelia e Sylphie dos níveis superiores anteriormente. Miku discorda de seu plano porque ela acha que foi apenas sorte, mas Ari pensa que Kaito pode estar certo.
Sylphie concorda com Kaito. Ela ressalta que todos se encontraram com o único propósito de encontrar o Elixir e disponibilizá-lo para todos que precisem. Ela promete seguir Kaito pelo tempo que for necessário para obtê-lo. Todos ficam convencidos por seu argumento convincente e prometem cultivar quantos slimes forem necessários para conseguir o Elixir. Todos começam a trabalhar abatendo o máximo de slimes que conseguem, mas não conseguem o Elixir. No dia seguinte, Hayato e Shinji querem contribuir com o esforço do grupo para encontrar uma cura, então oferecem ajuda na coleta de slimes. Todos ficam felizes em ter mais ajuda, exceto Luxelia, que acha que os garotos estão vindo para roubar seu destaque. O grupo volta ao trabalho, mas depois de lentamente derrotar slimes por horas, eles não conseguem nenhuma recompensa rara. Todo mundo está lentamente perdendo o entusiasmo, mas Shinji de repente deseja a todos um Feliz Natal. Ele havia esquecido de estender seus votos festivos antes, então aproveitou a oportunidade para fazê-lo. Hayato espera que o Papai Noel traga o Elixir como presente de Natal. Kaito sugere que eles façam uma festa de Natal e Hayato está totalmente de acordo. Comer um pouco de frango e bolo enquanto exploram a masmorra não parece tão ruim. Kaito aponta que a celebração não estará completa sem Hikari, então Miku sugere que voltem a cultivar slimes para conseguir o Elixir. De repente, Sylphie detecta uma presença que nunca havia sentido antes. O grupo decide investigar essa criatura estranha, e Sylphie os aponta na direção. Kaito vira na esquina e avalia a criatura para descobrir que é um slime arco-íris. Miku grita de surpresa, o que quase assusta a criatura. Kaito a puxa de volta e avisa para ela permanecer quieta. Ele aconselha o grupo a proceder com cautela, porque se eles perderem essa rara gosma, podem nunca encontrar outra igual. Ele formula uma estratégia para cercar a gosma e bloquear todas as saídas, aumentando suas chances de capturá-la. Todos se posicionam e se armam para o ataque. Sylphie começa com seu feitiço de relâmpago, e Luxelia segue com seu feitiço de fogo infernal de destruição. Kaito tem certeza de que o ataque deles é poderoso o suficiente para derrubar a criatura, mas ela emerge da poeira ilesa. A criatura se apressa para escapar para o calabouço, mas um membro do grupo bloqueia cada saída. O slime está cercado, então ele fica no meio da festa, desesperado por uma rota de fuga. A festa começa a se aproximar cautelosamente, e o slime entra em pânico ao perceber o que está prestes a acontecer. O grupo sincroniza seus ataques e eles derrotam o Slime. Eles imediatamente correm para o hospital e executam um grande roubo de Hikari. Eles roubam a cama de hospital dela, enquanto seus pais observam sem protestar porque têm certeza de que tem boas intenções para Hikari. No entanto, o médico não está muito animado porque não quer perder sua licença. Ele corre atrás de seu paciente, mas o perde no elevador. Eles levam Hikari para a masmorra e mostram a ela o cartão de servo que o slime deixou cair. O cartão de servo é para a rainha Titania, uma poderosa serva de cura. Eles teorizam que ela pode ser capaz de curar a doença de Hikari, então pedem a ela para invocar Titania como sua serva. Hikari está hesitante porque não quer ser a recebedora de um card tão poderoso, mas seus amigos a asseguram que ela pode usá-lo. Embora eles não tenham conseguido obter um Elixir, isso é o melhor que conseguiram, e esperam que seja suficiente. Hikari concorda e pega o card. Ela invoca Titania e uma explosão de luz rosa envolve a caverna. Titania desce e reconhece Hikari como sua mestra. Kaito explica a Titania que Hikari está doente, e Miku pergunta a ela se pode curá-la. Titania tenta curá-la, mas informa ao grupo que não consegue. Ela explica que é apenas nível 1, então não é forte o suficiente para curar Hikari. Luxelia se pergunta se pelo menos pode fazer algo para encontrar uma cura para Hikari, mas Titania admite que não pode fazer isso no estado atual. Airi lê nas entrelinhas e percebe que Titania apenas disse que não pode curar Hikari, mas nunca disse nada sobre não poder ajudá-la a se recuperar. Ela pergunta a Titania se ela pode curar Hikari o suficiente para aliviar um pouco seu sofrimento, e Titania admite que pode. Sua resposta reacende a esperança de todos. Eles imploram para que ela comece imediatamente a fazer o que puder para ajudar Hikari. Titania atende ao pedido deles e coloca suas palmas nas mãos de Hikari. Ela usa seu feitiço de cura, que envolve Hikari em uma luz rosa. Depois de um tempo, a luz desaparece e Hikari perde a consciência por um momento. O grupo está ansioso sobre o resultado do feitiço porque serão responsabilizados se algo der errado. Eles chamam por Hikari, mas ela não responde. Depois de um tempo, ela abre os olhos e o grupo se pergunta se ela está se sentindo bem. Hikari sai da cama e admite que está se sentindo melhor. Ela gira alegremente e agradece a Miku por lhe dar o melhor presente de Natal que poderia pedir. Miku a abraça feliz, porque não a via tão contente há muito tempo. Hikari reconhece Miku como sua heroína, e Miku agradece por considerá-la digna de ser chamada de heroína. Hikari também reconhece todas as outras pessoas presentes como seus heróis, porque ela sabe que eles se esforçaram muito para encontrar uma cura para ela. Ela também agradece especialmente a Titania por curá-la o suficiente para que ela possa ficar de pé sem apoio. Ela está orgulhosa de ser a mestre de uma curandeira tão poderosa. Titania está agradecida pelos elogios de Hikari, e espera fazer mais por ela no futuro, enquanto continuam sua exploração nas masmorras. O grupo sai da masmorra e todos seguem seus próprios caminhos. Kaito encontra Haruka e conta as boas notícias. Haruka está encantada ao saber que a condição de Hikari não é mais tão crônica quanto costumava ser. Kaito ressalta que o efeito de cura de Titania só vai durar 1 ano, então eles ainda precisam encontrar uma solução mais permanente para o problema de Hikari. Ele explica que Titanos precisa subir de nível para conseguir um feitiço de cura avançado chamado Yggdrasil.
Yggdrasil é uma magia que pode curar todas as anomalias físicas com apenas um lançamento. As duas opções disponíveis para garantir que Hikari obtenha uma cura permanente são encontrar o Elixir ou fazer com que Titania suba de nível e aprenda Yggdrasil dentro de um ano. Haruka percebe que a missão de Kaito ainda não está concluída. Ele terá que retornar ao masmorra e continuar matando monstros para elevar o nível de Titania ou encontrar o Elixir. Haruka lembra a Kaito da promessa que fizeram, e Kaito garante a ela que manterá sua promessa de sempre voltar para casa em segurança. Haruka deseja um Feliz Natal a ele, e espera que a sorte esteja ao seu lado, enquanto ele continua sua exploração. As palavras de Haruka encantam Kaito, e ele fica encantado com quão lindo o rosto dela parece sob a luz da lua. Ele fica vermelho, mas reúne coragem para confessar seus sentimentos para Haruka. Ele começa a dizer que sempre teve uma queda por ela desde que eram crianças, mas as palavras não saem da sua garganta. Ele tenta forçá-las a sair, mas a mãe de Haruka a chama para dentro de casa porque não quer que ela pegue um resfriado ficando lá fora por tanto tempo. Haruka acena adeus para Kaito, e ela o deixa lá fora com as palavras ainda presas na garganta. No início do ano novo, Haruka e Kaito saem para fazer seus desejos anuais. Haruka quer saber o que Kaito deseja, e ele informa que seu desejo é explorar o calabouço com segurança durante o ano e ter uma sorte incrível enquanto faz isso. Haruka se pergunta por que tudo sobre Kaito gira em torno de suas explorações de calabouço. Ela esperava que ele orasse para entrar na faculdade como qualquer outro estudante normal do ensino médio. Kaito não pode defender sua escolha, mas ele espera que um dia ele volte e deseje uma vida normal depois de ter encontrado a cura para Haruka. Ele volta a explorar a masmorra no dia seguinte com o grupo. Todos estão ansiosos para dar o seu melhor para completar sua missão de encontrar o Elixir e se tornar heróis para o bem dos outros. O objetivo de Titania é subir de nível suficiente para dominar Yggdrasil para que ela possa curar completamente Hikari. Eles começam sua exploração e encontram um dragão de lava. Sem hesitação, Kaito avança contra o monstro. Ele está determinado a se tornar um herói com uma determinação inabalável. E é aqui que vamos parar por hoje. Quer saber o que acontece nos próximos episódios? Inscreva-se no canal. Você acha que Kaito é um verdadeiro herói ou não? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.